com o Cláudio Corradi, cantor, compositor, músico, professor de música também, que é vocalista da banda Baião de Doido, que vai tocar com a gente lá no dia 8/7, na Festa Julina do Sindicato. Cláudio, tudo bem? Tudo bom. Maravilha, obrigado por comparecer aqui. Eu quero agradecer a oportunidade também de falar para o seu público, muito legal. Imagina, você é muito bem-vindo aqui. Cláudio, diz uma coisa, quanto tempo que você está na estrada? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu comecei bem pequeno, com 8 anos, já se vão aí mais de 40 anos com música. Eu comecei com violão, estudava em conservatório, depois eu fiz faculdade de música, fiz mestrado, trabalhei por muito tempo em universidade e hoje atuo com aulas de violão, trabalho no SESI com um projeto de aulas coletivas lá de violão, de ukulele, também aulas particulares, enfim, trabalho em algumas instituições e temos o projeto da banda, que eu parei por um tempo com ela e voltamos. O Baião de Doido a gente trabalhou muito tempo, nos anos 2000, 2010, até mais que isso, até mais tempo, 2012, 2013, e aí a gente parou um tempo e agora voltando, que é uma coisa que é aquela história, um vício, mais forte do que... e eu atuo em várias frentes, de música, vários gêneros musicais, trabalho com a composição também, me faz pensar e querer atuar também novamente com a performance, com a banda no caso. Interessante, você comentou da composição, o Cláudio aqui, ele tocou algumas músicas aqui pra gente, que nós vamos disponibilizar para vocês aí. E tem duas composições dele que ele tocou conosco aqui, que são muito boas, inclusive. Tem mais alguma coisa que você queira, especificamente de alguma que você queira comentar? Ou... uma das músicas que eu toquei, que é Don Quixote, que a gente estava até aqui em off conversando, é uma letra que eu me orgulho muito, eu gosto bastante. E a ideia dela é muito legal, porque na época eu já era praticamente já era adulto, já tinha passado a adolescência, mas enfim. E inspirado mesmo no livro de Don Quixote, peguei o personagem e coloquei ele num tempo nosso, uma viagem, uma ideia meio maluca, mas imaginando Don Quixote aqui com a gente, como se fosse meu filho, por exemplo, ele vai fazer vestibular, vai estudar, e aí ele tem as opções, ele de repente está fazendo a faculdade de alguma coisa e resolve montar uma banda de forró. Essa é a ideia. Na verdade era meio que um espelho do que eu já tinha vivido. Eu fui fazer faculdade de música em São Paulo, na época havia feito muito sucesso, foi quando surgiu Fala Mansa, por exemplo, e o Trio Virgulino foi a grande inspiração para toda essa geração, porque qual que era a sacada na época se chamou de forró universitário. Por que isso? Nas festas universitárias, em São Paulo, capital, as festas de república, festas de universidade grande, eles contratavam, por exemplo, o Trio Virgulino, e eles tiveram uma ideia que foi pegar as músicas que todo mundo cantava e colocar em ritmo de forró, de shot, de baião e tal. E foi o que pegou, que deu certo, que deu liga, todo mundo ficou encantado, você ia numa festa, de repente estava cantando um Tim Maia em ritmo de forró. Eu lembro então foi isso, na época. E foi isso que pegou jovens, e pegou, por exemplo, eu falei do Fala Mansa, Rastapé, Bicho de Pé, um monte de banda da época, que está nativa ainda até hoje, no Pará. E que foi o que motivou. Aí as bandas naturalmente vão desenvolvendo o seu repertório próprio, suas músicas. Então é engraçado porque realmente é algo diferente do que se fez até então, Porque até então o que era? Era você fazer o repertório do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, então Sibuca, pegar esses caras, que é o repertório tradicional do forró, pé de serra, deu um gás novo, deu uma renovada nesse repertório. Você está falando disso, sabe o que eu estou lembrando? Que do Raul Seixas. Porque o Raul Seixas ele tentou fazer isso com o Luiz Gonzaga nos anos 70, Sim. Mas parece que ficou só nele naquela época. Não teve essa... Só que no caso ele pegou o Luiz Gonzaga com o Elvis, Fez aquela música Let Me Sing, tem aquela Blue Moon of Kentucky que tocou com Asa Branca, Então ele teve... tocava juntas, ficava aquela misturada. Mas
como você colocou, isso veio a cair no gosto mesmo do pessoal, acho que de um modo geral, e mais acho que o pessoal mais nos anos 2000 mesmo. É um paralelo legal, e a sua observação é pertinente, porque assim, se você analisar o Raul, essa, vamos dizer assim, experimentação dele, nessa proposta dele de juntar o rock com o baião, que tem uma liga, vários grupos já fizeram, mas é sempre uma música ali que fica no meio do disco e tudo bem. Né? Se você comparar com esse forró da década do início dos anos 2000, o que aconteceu ali? Ali você tinha um movimento muito grande, eram muitos grupos. Sim. Né? Uma característica muito interessante, que talvez muitas pessoas não imaginem, mas para quem já foi vamos no forró. Né? Esse forró que a gente está descrevendo, dos anos 2000, ele tem uma característica interessante que é assim, você é para dançar, tá? E nos intervalos da banda, o que rolava? Reggae. Então o que acontece? Essa mistura do reggae com o forró, com o shot, né, especialmente, mexeu muito com o som, né? Mexeu bastante. A guitarra com o wah-wah, eu lembro, o inclusive, órgão fazendo um Hammond, assim, fazendo um som bem característico do reggae. Inclusive lá para 2004, por aí, eu fui num show, e foi um show que tinha uma banda de forró e eles tocavam, era uma banda de forró e eles depois. É isso mesmo, essa mistura. Então assim, é diferente. Então, inclusive por conta desse movimento, então não é um artista lançando um disco com 12 músicas e tem uma música que é um baião com forró, que é o caso do Raul. Isso talvez não tenha impactado a ponto de outras pessoas falarem, também quero fazer isso, e só vou fazer isso, né? Diferente. Sim. Então ele plantou uma sementinha ali, né, na sua discografia, mas isso realmente não se reproduziu tanto quanto Sim, com essas outras. a questão também, acho que também um pouco do, sei lá, acho que nos anos 90 eu consigo lembrar do Raimundos, que tentou fazer um pouquinho disso também, mas o Raimundos depois desistiram também. Sim. E eu acho que só pegou mesmo nos anos 2000. Você pega o Mangue Beat também, é uma boa. O Chico Sainz. Então é a mesma história. Né? Então você vê especificamente uma banda muito particular fazendo, e é difícil outras pessoas de repente conseguirem caminhar junto ali, né, e formar como se fosse um movimento, né, um musical, gênero renovado, né, revitalizado, enfim. E aproveitando isso, e como é que está hoje o mercado musical de forró? Que você tem algum ponto? Eu acho que não tem a mesma força dos anos 2000, que foi um boom, assim, um impacto grande, né, muita banda nova surgindo, eles acho que expandiram essa fatia do mercado que continua existindo até hoje, que é pequena, mas não é desprezível, ela é importante, né? É uma parte importante da produção fonográfica, mas ela talvez tenha dado uma encolhida, mas ela não deixou de existir. Então é só a gente parar para pensar, isso se multiplica em outros grandes centros, vamos falar de Bauru, por exemplo. Desde então, nunca deixou de ter casa de forró aqui em Bauru. Sempre tem. Sim. Sempre tem. 1, 2, 3. Então, as bandas continuam vindo para cá. Tem o Sesc que traz também. Então, assim, continua existindo. Né? Não deixou de existir. Tem bandas que permanecem. Vamos falar de uma artista, por exemplo, a Elba Ramalho. Poxa. Né? Dominguinhos até então, sempre atuando até o seu falecimento. Você vê Mariana Aidar está investindo bastante em forró, tem grandes músicos, né, que surgiram desde então a gente está com o mercado forte. O que eu acho interessante também, por conta acho que da democratização colocar assim, a democratização das plataformas musicais, né, agora a gente é muito mais fácil você conseguir gravar uma música do que há 20 ou 30 anos atrás. E você tem plataformas de distribuição, você tem aí redes sociais, sim, você tem Spotify, YouTube, Deezer, tem os estilos que são populares e tal, sim. Mas eu acho que nenhum estilo perde um espaço grande hoje, né? Que nem era antigamente. Antigamente, se você parava de tocar na rádio, na televisão, acabou, sim. Né? Agora hoje ficava muito
marginalizado. Agora eu acho que o público quer, o público vai atrás, né? Exatamente. É só saber perguntar, né? Isso. Vai lá no Google, vai nessas plataformas, você vai atrás de algum tipo de música ou um nome específico de um artista, você consegue encontrá-lo. Né? Ele está lá, está disponível, é só você querer acessar. Só procurar, né? Eu acho que é legal o pessoal também parar de reclamar, falar, não tem mais música boa. Tem, só não está mais tão acessível, né? Não, na verdade, na mídia. A expressão que você usou acho que está apropriada, está mais democrático. Desde a sua pessoa tem interesse em buscar. Quero ouvir jazz, tem jazz, sempre teve. Agora, antigamente você dependia de dispor de um toca-discos, ou o canal de TV, ou os poucos canais de TV que existiam, deles ofertarem isso. Normalmente eram horários totalmente inviáveis, né? Então, música clássica, música erudita, você sempre ouviu na TV Cultura, até mesmo na Globo, mas você ouvia domingo de manhã, ou enfim, sábado à noite. São horários, às vezes, que não eram tão comercialmente interessantes, e eles botavam essa programação que não atraía tanto. Então, hoje em dia, você faz a sua programação. Exato. Qualquer hora pode ser bom para você ouvir o que você quiser. Né? Acho bem interessante. Pega o Spotify, lá no Spotify, lá tem umas 25, 30 playlists diferentes, cada um com estilo de música. Isso. Com bandas até independentes, em alguns casos, que eu acho bem legal. Exatamente. E festa julina, festa junina, esse período eu acho que é o melhor período que tem para banda de forró, ou estou errado? Sim, é onde mais se trabalha. Né? A gente estava brincando aqui, falando que como se fosse o Carnaval? É o carnaval do forró. Para quem faz forró, né? É o ápice. Né? Então, junho, julho, até um pouco antes já começa a ferver, mas é claro que as agendas elas continuam o ano todo, né? Um tipo de música que quem gosta, né? Gosta de dançar, então ele vai estar ouvindo isso aí, quer ir num show a qualquer momento do ano. Mas realmente é onde a gente acaba sendo mais solicitado, mais procurado, sim, por motivos óbvios. Alguma consideração final, Cláudio? Não, cara, eu acho, assim, para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da banda, falar um pouco também de música, né? A gente viaja por vários assuntos, assim, e é uma situação que eu adoro, lógico, né? Vivo para a música mesmo, né? É o meu, vamos dizer assim, o meu respirar, né? O meu foco profissional sempre foi e continua sendo. Então, qualquer que seja o assunto que se diz relacionado à música instrumental, as canções, os gêneros, sempre gostei muito de falar. Só agradecer essa oportunidade, né, incentivá-los a continuar criando esse espaço para outros artistas, e que as pessoas também pensem bastante nessa possibilidade, né, quem gosta de música, tem tanto músico que tem talento até para compor também, não só para tocar, para cantar, e busquem aí uma orientação, busquem uma escola, um profissional, um professor para te ajudar a conseguir, de repente, realizar esse sonho, esse desejo. Acho que vale a pena, né? Nunca é tarde. Né? Com certeza. Quer deixar um telefone, um contato, rede social? Sim, depois você pode até divulgar, né? Mas meu telefone é 14 98822 3262. E nas redes eu não vou lembrar agora de cabeça não, mas se você procurar por Cláudio Corradi, a gente coloca depois você põe, né? E você vai aparecer aqui. Você coloca aí, mas procurar por Cláudio Corradi, você vai achar facilmente no Instagram, no Facebook. Estamos lá no YouTube também. Então tá certo. Cláudio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Imagina. E dia 8 é a banda do Cláudio lá na nossa festa julina, o Baião de Doido. Vamos quebrar tudo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.